Eu franqueio a palavra agora ao promotor de justiça, Dr. Carlos Henrique Prestes Camargo. Boa noite a todos. Com imensa honra que eu volto aqui em Itapetininga. Estou há 10 anos fora, trabalhei como promotor do meio ambiente aqui por 18 anos. E nesses 18 anos nós não tivemos rodeios aqui em Itapetininga. Mesmo porque, e pela ação da UIPA agora, também não está tendo rodeio na Expo Agro. Por quê? Porque houve uma ação que o juiz deferiu a liminar, proibindo a utilização de instrumentos torturantes nos animais. E por que desistiram de fazer o rodeio, se esses instrumentos foram proibidos? Não foi proibido o rodeio, porque não tem condições de haver rodeio sem instrumentos que torturem os animais. Isso está muito mais do que provado. Como muito bem falado pelas doutoras veterinárias aqui, existem inúmeros laudos, ao contrário, com todo o respeito do que o doutor aqui disse, eu tenho aqui 4 ou 5 pareceres da zootecnia da USP, da veterinária da USP, dizendo que os instrumentos sedem, espora, sino, peiteira, todos esses instrumentos causam sim maus tratos aos animais, machucam os animais, torturam os animais. Então, eu estou aqui hoje para dizer que eu trabalho no GCAP em São Paulo, que é um grupo especial de combate aos crimes ambientais. E desde que eu estou nesse grupo, eu nunca tive problema com rodeio em São Paulo. Nenhum. Sabe por quê? Porque não tem rodeio em São Paulo. Em São Paulo, os rodeios estão proibidos há mais de 20 anos. Ou melhor, vai fazer 20 anos agora. São Paulo, capital. Estou falando rodeio São Paulo, capital. Existe a lei, eu te dou um número, Lei 11.359, de 17 de maio de 93, autoria do vereador Paulo Kobayashi. Essa lei proíbe rodeios, é idêntica à lei daqui. Vamos ouvir. Faz 20 anos que não há rodeio em São Paulo, em Sorocaba, em Guarulhos, Jundiaí, Campinas e Rio de Janeiro. Entendeu? Todas as cidades que eu acabei de dizer são cidades desenvolvidas do estado de São Paulo que não há rodeios. Outra coisa, as leis federais citadas aqui são inconstitucionais. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, no caso aqui, vocês são poder público, a Câmara dos Vereadores de Itapetininga, e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Qualquer ação, atividade, espetáculo que submeta animal à crueldade é proibido não é por lei federal ou estadual, é pela Constituição da República. Dessa forma, não pode existir no ordenamento jurídico do país nenhuma lei municipal, federal, estadual que regulamente atividades ou esportes que maltratem animais. Isso está na Constituição, não sou eu que estou falando. E segundo Aurélio Buarque de Holanda, o que é crueldade que fala na Constituição? Fazer mal, atormentar, prejudicar, causar dor. Isso tudo está mais do que provado através de vários laudos que eu tenho aqui, que causam os rodeios, principalmente o sedem, espora, causam dor, machucam os animais, submetem os animais à tortura e à crueldade. Então, dessa forma, eu nem precisaria citar outras leis, porque a própria Constituição proíbe qualquer ato que cause crueldade com os animais. Nesse sentido, tem, após 88, que foi promulgada a Constituição Federal, foi feita a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 98, que seu artigo 32 diz o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. No caso dos rodeios, como o sedem. Estão dizendo aqui que existe lei que regulariza a utilização do sedem. Sim, existe. Essa lei é inconstitucional. Por quê?
Por que a lei é inconstitucional? Não interessa o material que o sedem é feito, pode ser de lã, pode ser de couro, o que for, ele aperta o pênis do animal. E toda vez que o animal sai, isso é prova científica, não sou eu que estou falando. Eu não sou técnico no assunto, eu sou técnico no direito. Quem fala isso... Então eu vou ler, já que vocês querem. Professora Júlia Matera, presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Diz ela, não sou eu, a utilização de sedem, peiteiras, choques elétricos ou mecânicos e esporas gera estímulos que produzem dor física nos animais, em intensidade correspondente à intensidade dos estímulos. Além da dor física, esses estímulos causam também sofrimento mental aos animais, uma vez que eles têm capacidade neuropsíquica de avaliar que esses estímulos lhes são agressivos, ou seja, perigosos à sua integridade. Quem diz isso é a professora a doutora Júlia Matera e não eu. Vou dar outro exemplo. Professor doutor Flávio Prada. Inclusive a corda americana, similar ao sedem, as esporas, mesmo de pontas rombas, são instrumentos causadores de lesões, ferimentos, tanto na região cutânea como nos tecidos mais profundos, como é o caso dos músculos, mesmo que não causem lesões externas visíveis. As esporas, eventualmente, podem causar perfuração no globo ocular do animal, quando o animal movimenta a cabeça lateralmente, coincidindo com os golpes da espora do peão, que desfere golpes também em relação ao pescoço do animal. Meu Deus, mas é o que ocorre, infelizmente. Vou citar também, rapidamente, porque eu não tenho tempo, alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com relação a esses instrumentos torturadores. Mais um minuto, doutor. Vou citar um só, então. A utilização de peiteiras, sinos, choques elétricos e mecânicos, esporas e outros causam indubitavelmente sofrimento nos animais. Aliás, a questão foi objeto de parecer da Universidade de São Paulo. Desembargador Geraldo Lucena. Tenho aqui um julgado do desembargador Renato Nalini, que hoje é corregedor-geral da Justiça. Não importa o material usado para a confecção de cintas, cilhas, barrigueiras ou sedem, lã natural de couro, corda com argolas ou metal, ou ainda formato das esporas, pontiagudas ou rombudas, pois fossem tais materiais tão inofensivos, os rodeios poderiam passar sem eles. Em verdade, sequer haveria necessidade de laudos produzidos e constantes nos autos para a notória constatação de que tais seres vivos, para deleite da espécie que se considera a única racional de toda a criação, são submetidos a tortura e a tratamento vil. O homem do milênio, só para terminar, o homem do milênio, Francesco de Bernardone, que se tornou conhecido como Francisco de Assis, chamava todas as criaturas de irmã. Em pleno século XXI, há quem se entusiasme a causar dor a seres vivos e se escude na legalidade formal para legitimar práticas cujo primitivismo é inegável. Obrigado. Davinho, vereador Davinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Uma paz do Senhor a todos. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor promotor de justiça. Senhor promotor, a pergunta é simples. Gostaria de perguntar para o senhor se é ou não constitucional a lei, se é ou não constitucional a lei estadual ou federal dos rodeios. São inconstitucionais, no meu modo de ver, no modo do tribunal, no modo do juiz de Itapetininga, que deferiu a liminar, que foi da ação do mês passado, foram declarados inconstitucionais incidentalmente, não como o doutor está dizendo. Em cada ação, essas duas leis são declaradas inconstitucionais.
como eu já disse aqui, elas prevêem atividades que causam maus tratos e crueldade aos animais. Isso está mais do que provado. E outra coisa, essa história que existe laudo que o sedem causa cócega, existe mesmo um laudo desse. Só que esse veterinário que fez esse laudo, prefiro não citar o nome, ele foi processado pelo Conselho de Medicina Veterinária, ele teve o registro cassado, ele foi processado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, e esse laudo não tem valor nenhum. Os laudos que têm valor hoje são os laudos da USP, da maior universidade pública do Brasil, que é a Universidade de Zootecnia e Veterinária da USP. Esse laudo, para mim, tem valor.